Sejam bem-vindos a mais uma aula do primeiro módulo de treinamento em microscopia eletrônica aplicada em ciências da vida. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho da técnica de contrastação negativa. Bom, essa técnica é uma técnica muito fácil de ser executada, é uma técnica rápida, e ela é utilizada principalmente quando nós queremos avaliar, por exemplo, a morfologia de uma estrutura viral, concentração, tamanho de lipossomas, concentração de proteínas, distribuição dessas proteínas em uma amostra. Então, qualquer tipo de amostra, né, que esteja em suspensão líquida, nós conseguimos avaliar através da técnica de contrastação negativa. Um pouquinho mais à frente eu vou mostrar para vocês as limitações dessa técnica, mas um pré-requisito para que a gente consiga executar a contrastação negativa é partículas, né, em suspensão aquosa. Bom, as amostras biológicas, naturalmente, elas apresentam baixo contraste, então são amostras que são compostas principalmente por carbono, nitrogênio. Então, nós não conseguimos visualizá-las na microscopia eletrônica sem que antes a gente faça uma preparação prévia dessas amostras. Então, na contrastação é isso que a gente faz. Nós adicionamos alguns metais pesados para que a gente crie, então, um contraste entre o meu contrastante e a minha amostra. Nós utilizamos principalmente o acetato de uranila e o ácido fosfotúngico, mas também existem outros contrastantes que podem ser utilizados. Bom, o acetato de uranila, ele é utilizado principalmente na concentração de 2%, mas essa concentração ela pode variar um pouco até 5%. Esse reagente ele tem um pH um pouco mais ácido e ele tem como função ajudar a atuar como um certo fixador, principalmente em moléculas virais. Além disso, o acetato de uranila ele tem uma certa vantagem em relação ao ácido fosfotúngico, que ele acaba produzindo um maior contraste nas amostras biológicas. O ácido fosfotúngico, por sua vez, nós também utilizamos ele na concentração que varia de 1 a 5%, ele tem um pH mais próximo do neutro, e diferente da uranila, ele não atua como fixador. Esse reagente ele pode, então, interagir com as lipoproteínas que estão presentes nas amostras biológicas e pode favorecer a formação de artefatos. No entanto, quando nós utilizamos uma amostra em suspensão que está no meio biológico, que contém sal, ele é o agente mais escolhido, porque esses sais, juntamente com a uranila, pode formar mais precipitados ou alguns artefatos. Bom, então é importante vocês entenderem que no caso da contrastação é um pouco diferente de quando a gente fala de uma coloração de uma microscopia óptica. Então aqui no caso nós não estamos colorindo a amostra, nós estamos criando um contraste entre a amostra e o suporte. Então aqui, como vocês podem observar, essa amostra ela é adicionada em um suporte que nós chamamos de grid. Então, aqui está minha grid, o meu suporte, aqui está minha amostra. Então, esse contrastante, ele fica em volta da minha amostra. Então, como a amostra ela tem uma densidade menor, ela acaba ficando numa região mais clara. E o acúmulo de contrastante em volta dessa amostra produz um fundo mais escuro, formando então esse contraste. Por isso que nós chamamos de contrastação negativa. O primeiro passo, né, quando a gente fala de contrastação negativa, é escolher o contrastante, mas outro passo muito importante é a escolha das grids, daquele suporte que eu vou utilizar. Então, na microscopia eletrônica, nós temos diversos tipos de grid, tá? A gente tem grids de materiais diferentes, como cobre, como níquel, e também essas grids podem ser recobertas por materiais diferentes. Na contrastação negativa, nós padronizamos aqui no centro de microscopia a utilização de uma grid de cobre que ela possui um filme de carbono. Então, essa grid ela é chamada de grid lace carbon. Qual que é a diferença dessa grid em comparação a uma grid de filme contínuo? Então, essa grid aqui, ela forma como se fosse uma teia. Então, ela tem vários buraquinhos. Qual que é a vantagem da utilização dessa grid? Nesses buraquinhos, a gente tem, então, uma facilidade, existe uma maior propensão dessas amostras ficarem concentradas dentro desse buraco. E aí isso facilita no contraste, na visualização dessas partículas. Claro que, dependendo do tamanho da minha amostra, eu tenho que avaliar, né, o tamanho do buraco da grid para ver se não vai ocupar quase todo o buraco. Então, a gente precisa entender um pouquinho da natureza da nossa amostra para a escolha da grid, assim como a escolha do contrastante.
Bom, um terceiro passo é o tratamento dessa grid. Então, nós precisamos fazer um processo que chama glow discharge. O glow discharge, nós submetemos essa grid a uma atmosfera de argônio. Então, quando essa grid não passa pelo tratamento, ela tende a ser hidrofóbica. Então, as partículas, né, que estão naquela minha amostra em suspensão, elas tendem a ficar dispersas naquela gotinha e não se aderem aos buraquinhos da grid. Quando nós fazemos o processo de glow discharge, essa grid ela se torna hidrofílica. Então, a minha amostra ela se espalha muito melhor. Então, aqui vocês estão observando, né, uma grid de microscopia com a minha amostra em suspensão. Então, eu observo que quando eu não faço o tratamento de glow discharge, eu fico com essa gotinha, né, bem não espalhada uniformemente. Quando eu faço o glow discharge, ela se espalha facilmente e aí faz com que as partículas da minha amostra se distribuam de forma mais homogênea na minha grid. Bom, escolhido então o contrastante, a grid, agora nós vamos para a execução da técnica. Então, após o glow discharge, é o momento da gente adicionar a amostra na grid. Então, na contrastação negativa, nós utilizamos um volume muito pequeno de amostra. Então, nós adicionamos cerca de 3 microlitros na minha grid. Por isso que é muito importante essa amostra estar bem concentrada, porque como eu utilizo, né, uma quantidade muito pequena, se essas partículas estiverem diluídas, a gente não vai conseguir, né, visualizá-las na microscopia. Depois que eu adiciono, nós deixamos 1 minuto para que essas partículas elas consigam se aderir nos buraquinhos da grid. Eu venho com papel filme sempre pela lateral da minha grid e retiro o excesso de amostra. Em seguida, eu adiciono o meu contrastante. Então, o acetato de uranilo, assim como o ácido fosfotúnico, nós deixamos cerca de 30 segundos. E, da mesma forma, eu retiro o excesso dessa amostra com o auxílio do papel filme. Então, é importante sempre a gente tirar pela lateral para que eu não retire a amostra juntamente, né, com esse processo de blotting de retirada. Após essa etapa, nós deixamos essa amostra durante 24 horas para ela secar completamente. Então, essa amostra ela está pronta para a gente analisar no microscópio eletrônico de transmissão. Entre as vantagens da técnica de contrastação negativa, nós temos, por exemplo, uma vantagem que é a não utilização de operações complexas. Então, como vocês vão ver em outras aulas, né, quando a gente fala de inclusão, de microtomia, a gente requer equipamento, são processos que demoram semanas. Então, em alguns minutos eu consigo fazer a contrastação negativa. A grande maioria das amostras, elas não necessitam de fixação, então também é um processo, né, que eu acabo evitando. Além disso, não precisa de desidratação e as demais etapas comumente utilizadas na microscopia eletrônica. Uma das grandes desvantagens em relação às outras técnicas é que, primeiramente, eu preciso de ter uma amostra muito concentrada. Como eu já falei para vocês, nós utilizamos um volume muito pequeno de amostra. Uma outra questão que é um limitante importante também é o tamanho da minha amostra. Por quê? Como eu estou utilizando, né, as partículas que não estão cortadas, se for, por exemplo, uma bactéria, dependendo do tamanho dela, eu não vou conseguir visualizar pela microscopia. Então, aí sim, né, a gente acaba escolhendo outras técnicas, como a inclusão, o embutimento e o corte. Um outro detalhe que é muito importante, como nós temos o contrastante reagindo com a minha amostra, é importante que essa amostra ela esteja bem purificada. Por quê? Nós passamos por uma situação onde um pesquisador ele precisava fazer microscopia contrastação negativa a partir de bacteriófagos. Então, nós observamos que quando ele clarificava aquela amostra, ou seja, purificava, né, ele produzia os bacteriófagos e ele filtrava em filtro de 0,22, nós tínhamos muitas sujidades, né? Tinha algumas vesículas extracelulares, ficava com muito resto celular, isso influenciava bastante no resultado. Então, aqui, ó, os vírus, né, que é a amostra de interesse, acabava que ficava muito difícil de visualizar, dependendo da região. No entanto, quando ele começou a purificar essa amostra, fazer algumas etapas de lavagem, foi possível eliminar todas essas sujidades e obter, né, imagens de maior qualidade. Então, é muito importante a gente entender a natureza da nossa amostra, procurar na literatura processos, né, para conseguir fazer uma melhor purificação, uma melhor concentração, para no fim nós termos um resultado
melhor. Bom, uma outra questão em relação à contrastação negativa é que como as amostras, né, mesmo que a gente esteja inserindo um contrastante, ainda assim são amostras de baixo contraste. Por isso que no centro de microscopia nós padronizamos a análise lá no microscópio 120 kV e nós operamos a 60 kV. Então essa menor voltagem que nós utilizamos oferece um contraste maior para a imagem. Então nós temos resultados muito mais satisfatórios do que quando a gente analisa em 120 kV. Então, isso daqui, só para vocês verem, é uma bactéria, né, contrastada com acetato de uranilo a 2%, analisada a 60 kV. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. No nosso material de apoio tem um vídeo mostrando como que a técnica de contrastação negativa ela é executada, como que a gente faz essa técnica de contrastação negativa. Deixo aqui para vocês as nossas redes sociais e sites para que vocês consigam, né, nos acompanhar em outros canais. Até mais, muito obrigada.